Bom dia, rapaziada, tudo bem? Retomando as nossas aulas de filosofia para o segundo ano. Como vocês podem reparar, minha câmera deu um probleminha, então eu tô gravando direto do celular. Vamos ver se a qualidade fica pelo menos parecida com o que fica a gravação com a outra câmera. Nós vamos tratar hoje mais especificamente sobre o pensamento de Thomas Hobbes, que é um contratualista, como nós vimos anteriormente, tá? Então, assim, o Thomas Hobbes foi um filósofo político, né? Ele é autor do livro Leviatã, é um inglês, né? Viveu basicamente no século XVI e XVII, morreu em 1674. Escreveu um dos livros que até hoje é considerado primordial para se entender o pensamento político moderno, né? É, essa obra dele chamada Leviatã é um marco da Idade Moderna, né? São ideias que combatem diretamente a perspectiva de Aristóteles e de filósofos cristãos da Idade Média como São Tomás de Aquino. Né? O Aristóteles porque entendia que o homem é um animal político, portanto a política seria algo natural. Ela vem da essência humana. O Hobbes vai combater essa ideia e entenderemos o porquê. E o São Tomás de Aquino entendendo que a função política era a geração da igualdade, né? Da igualdade entre os indivíduos, já que todos são iguais perante os olhos de Deus. Hobbes não entende dessa forma e vai combater esse pensamento, tá? E da onde vem o termo Leviatã? O Leviatã, na verdade, é um monstro da mitologia fenícia com múltiplos tentáculos e tem sua existência retratada também biblicamente, né? Ele é retratado de diversas formas na mitologia, mas a mais comum é um monstro com múltiplos tentáculos, né? É uma serpente marinha ou muitas vezes também um polvo gigante, né? Aparece na mitologia. Então, na Bíblia a gente vê a descrição do Leviatã como um monstro imponente, né, que assusta inclusive os mais valentes, e também, né, ele tem uma citação no livro de Jó, né, que traz muito essa questão da força desse monstro mitológico, né, no livro de Jó diz que não há nenhum poder na Terra para ser comparado a esse Leviatã. Então é um monstro que assombrava toda a antiguidade clássica, né, muito ligado a essa questão mística, e o Hobbes usa dessa metáfora para tratar do poder do Estado. Então, como nós vimos, ele trata do estado de natureza, né? Um momento onde não havia limites às liberdades individuais, né? E aí, tratando sobre o estado de natureza, ele está tratando diretamente da origem do Estado e do que a gente chama de sociedade civil, né? Aquela que será regida pelas regras do Estado, né? Então, o estado de natureza é uma condição que o homem se encontra antes do surgimento do Estado. Não havia nenhum tipo de regulação para suas liberdades, portanto, os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada, estavam desprotegidos, né? Qual era a única lei existente no estado de natureza, né? É, a única lei existente é a lei do uso do próprio poder. É a liberdade de usar o próprio poder, né? Da maneira que quiser. Com o intuito de preservar a sua própria vida. O intuito do ser humano egoísta por natureza para o Hobbes é, primeiro, a autopreservação e segundo, usufruir, gozar da liberdade, gozar de riqueza adquirida, de poder adquirido. Né? Sem limitação para isso, esse ser egoísta por natureza vai fazer de tudo para alcançar os seus objetivos. Portanto, a inexistência do Estado conduz a uma guerra de todos contra todos, como nós vimos. Né? É um estado permanente de medo e desconfiança que predomina e leva à formação desse Estado para a preservação da vida, da liberdade e da propriedade privada. Né? Então, os indivíduos vão ali se unir para fundar esse Estado. Logo, Hobbes está combatendo a ideia de direito natural do Aristóteles. Porque, sendo um homem um animal político para Aristóteles, ele estabelece relações relativamente harmônicas, propenso a estabelecer ali relações de trocas, né? E respeitar o direito do outro, né? O que o Hobbes entende é que nós temos aí o surgimento do direito positivo, tá? O Estado surge por causa desse direito positivo. O direito positivo é um conjunto de normas e convenções aos quais os indivíduos obedecem, né? Eles se aglutinam em sociedade, se juntam em torno dessas normas, desses padrões, dessas convenções sociais, de forma a criar um ambiente minimamente próprio para o convívio coletivo.
Então, é aí que o Hobbes estabelece uma distinção entre o direito positivo, que são essas convenções, essas regras às quais a gente se subordina, e uma dessas convenções estabelece o surgimento do Estado, e o Estado vai estabelecer, por sua vez, a existência das leis morais, que são leis escritas, né? Estão previstas um estatuto legal que estabelecem direitos e deveres e punições àqueles que infringem as regras estabelecidas, certo? Ao surgimento do Estado vem então como consequência do contrato social, né? Os indivíduos vão renunciar ao direito natural de liberdades plenas e vão transferir o poder a um soberano. Esse soberano vai ter um poder absoluto, é irrevogável, ele é um leviatã que vai monopolizar a violência, ou seja, ele tem acima de tudo o poder de morte. Ou seja, determinar que aqueles que descumpram a lei sejam punidos com a perda da própria vida. Certo? Então, uma das frases que aparece dele é: os pactos sem espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Portanto, a grande função desse soberano é impor pela força quando for necessário. É usar da sua capacidade de impor a morte àqueles que infringem a lei visando o convívio, o bem comum. Tá? A crítica dele ao Aristóteles, portanto, é que o Aristóteles entendia o Estado como uma instituição natural, né? E ele vai mostrar que é uma construção artificial, fruto de uma convenção feita para preservar a vida humana, né? Sendo um homem ou um animal essencialmente egoísta, o Estado é necessário para regulamentar as relações e permitir que a relação entre os indivíduos seja possível, tá? Hobbes é, portanto, um dos principais teóricos do absolutismo, né? Entende que o poder deve ser sim concentrado na mão de um monarca, né? Especialmente um monarca, e a teoria dele é secular. Ele não defende que o rei é rei porque Deus quis. Ele não entende que aquela teoria que fala sobre o direito divino dos reis de governarem. Ele é contrário a isso. Para ele, o que legitima o poder do governante é sua habilidade de concentrar o poder para permitir que as pessoas convivam pacificamente na sociedade. Tá? Portanto, ele é um defensor do positivismo, né? Para ele, um crime consiste em cometer um ato que a lei proíbe. Tá? Então, existe ali um conjunto de normas que devem ser obedecidas, de regras já estabelecidas no estatuto, tá? E o descumprimento delas constitui crime, ou a omissão em relação ao crime cometido. Então, quando você não revela que esse crime foi cometido, você também está incorrendo numa atitude criminosa, tá? Para ele, só é existente o crime quando tem uma lei civil que o estabeleça. Ou seja, só a partir do Estado, que estabeleceu um conjunto de regras, é possível falar de propriedade privada, é possível falar de crime, porque ele legitimou, a partir desse estatuto, o que é e o que não é uma conduta criminosa. Antes não havia delimitação. Tá? Então, antes da existência disso, cada homem era seu próprio juiz. Isso gerava um problema incrível, né? Então, só há noção de justo e injusto quando há um poder coercitivo que pressiona os indivíduos a cumprir as regras. Esse poder chama-se Estado, tá? Que vai levar à manutenção dos pactos, o seguimento dos pactos e, portanto, uma vida digna em sociedade. Logo, esse Estado tem que se fortalecer pelo fato do uso da espada no caso da infringência das regras. Ele é um juiz, tá? Ele tem o poder de juiz e de punir. E a partir do momento que ele pode punir com a morte, as pessoas se intimidam e passam a conviver bem em sociedade. Espero que tenha ficado claro. Grande abraço. Faça os exercícios, por favor, que eu enviei. Qualquer dúvida, só falar comigo. Até mais. Tchau, tchau.